agradecer, porque conforme foi vindo o louvor, Deus foi assim, falando no meu coração, né? E aí quando foi o último, aí o louvor que a audiência louvou, Deus trouxe essa palavra no meu coração, louvado seja o nome do Senhor, para a igreja nesta noite, amém? É 1 Samuel 16, Davi manda Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma palavra bem conhecida da igreja, mas o Senhor mais uma vez quer falar conosco através da palavra. Então eu vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e te farei saber o que há de fazer, e ungindo-lhe-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E ele disse: é paz, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor nem vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a esse tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, e este apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-me chamar, porque não nos assentaremos em volta da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e trouxe, e era ruivo e famoso, e de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta e unge, porque esse mesmo é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então aqui a palavra do Senhor nos fala nessa noite sobre, quando o rei Davi foi ungido. Quando ele ainda era bem novo, louvado seja Deus. Eu acredito que na palavra do Senhor, que nos fala assim, que era o menor, muitas vezes a gente vê as pessoas pegando sobre o menor. Mas o menor, eu acredito que é uma questão de menor de idade, menor de idade, que ele estava lá cuidando das ovelhas. E os que estavam lá presentes seriam os mais velhos, vamos dizer assim, que o primeiro é aqueles que era de boa estatura, que era alto, que ele não olhasse, não olhasse nós, seres humanos, nós aqui carnais, nós olhamos com nossos olhos carnais, mas o Senhor não. Ele nos vê como nós somos por dentro. O Senhor conhece o nosso íntimo, o nosso coração. O Senhor conhece aonde nós andamos, por onde nós andamos, aonde nós ficamos, por onde nós passamos. Qual é o desejo do seu coração nessa noite? O Senhor, Ele está sondando o desejo do coração de cada um de vocês nessa noite. Meu, o seu, de nós todos aqui na igreja, o Senhor está sondando o desejo. O Senhor sabe como foi o seu dia hoje. O Senhor sabe os seus pensamentos de hoje. Até o que você vai pensar amanhã, o Senhor já sabe. Então, quando Deus ele escolheu a Davi, Ele não escolheu pela aparência nem por a formosura, apesar de aqui na palavra falar que ele era bonito, porque fala que ele era ruivo, que ele era do semblante bonito, que ele era uma pessoa, não como muitas vezes é falado, que ele era feio, que ele era, louvado seja Deus, que ele era
polêmica, era isso que aqui, mas o Senhor, Ele não atenta a isso. Né? O Senhor, Ele não atenta a isso, e graças a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já pensasse se o Senhor falasse assim, só os bonitos vão para o céu, misericórdia, né? Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor não, o Senhor, Ele conhece, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele conhece cada um de nós e Ele tem nos escolhido, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é bem assim provável, a Bíblia ela fala, né, que muitas vezes eu não tenho escolhido pessoas que estão no poder, que estão ali, louvado seja Deus, na aparência, louvado seja o nome do Senhor. Aquelas pessoas vão dizer assim, o Senhor, Ele escolheu uma pessoa famosa. Claro que o Senhor, Ele escolhe uma pessoa que é famosa, reconhecida também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque quem trabalha é o Senhor. Mas nós podemos analisar na Bíblia que todas as pessoas escolhidas do Senhor, muitas vezes pessoas que estavam lá, como Davi, né, cuidando das ovelhas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não estava ali, louvado seja Deus, na aparência, que não estava ali diante de todos. Mas o Senhor, Ele foi lá e o escolheu, né? Tanto é que quando logo depois fala a palavra do Senhor, que Davi ele já tinha sido ungido rei, só que ele não assumiu, né, assim, que ele foi ungido, mas em um tempo ele vinha assumir ali, né, como rei, para ser colocado como rei sobre Israel. Primeiro, passou-se todo um período, né, teve também, como aqui foi lido, que ele foi, né, derrotou um gigante, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele passou ainda por muitas coisas, até mesmo com Saul, para poder ser colocado na posição de rei. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro veio, né, o Senhor escolheu, o Senhor ungiu, louvado seja Deus. Mas aqui a palavra do Senhor também fala que Samuel, ele temeu, né? Ele temeu a Saul. Quantas vezes nós também não tememos, né? Quantas vezes o Senhor fala assim para nós, vai e fala, vai e faz, vai e abençoa, vai e leva a palavra. E nós fazemos o quê? Tememos. Ficamos com medo, né, de falar para aquela pessoa, ou até mesmo de confrontar alguém que a gente considera que é uma pessoa poderosa, uma pessoa que vai nos fazer mal. E isso foi isso que aconteceu, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Ele falou, né, que Ele falou aqui, louvado seja Deus, que quando Ele foi, o Senhor falou com Ele, que Ele era pelo ungido, né? Que era pelo ir, ele não sabia ainda quem ia ser o escolhido, né? O Senhor só falou vai, né? O Senhor falou vai. E ele não sabia. O Senhor falou vai, que lá eu vou te mostrar, que lá eu vou, né, dizer quem é a pessoa escolhida por mim que vai ser o futuro rei. A Bíblia nos fala aqui também que muitas vezes, louvado seja Deus, Saul era o rei, mas o que foi que ele fez? Desagradou a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Samuel poderia ter ficado com medo, né? Ele ficou com medo, mas ele poderia ter dito assim, não vou, né? Meu Deus, se eu for, o que vai acontecer comigo? Eu posso ser, né? Saul pode fazer um mal contra mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tanto é que depois disso, depois que Samuel ungiu ele, que ele foi, que ele matou os gigantes, que ele foi conviver ali no meio, ali com Saul, com o filho de Saul, ele muitas vezes era perseguido e muitas vezes até tentado contra a vida dele, até mesmo antes dele ser colocado, louvado seja Deus, como rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a partir daqui, né, da unção, a partir daqui do momento que Deus escolheu ele, Deus também guardou ele. Guardou a vida dele, cuidou dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor nessa noite, Ele tem nos escolhido, tem escolhido a mim, tem escolhido a você, e o Senhor tem nos guardado. Então não tem por que nós temermos diante das afrontas do inimigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos sim que nos revestir, né? Assim como foi falado, nos revestir em oração, nos revestir em jejum, buscando ao Senhor, louvado seja Deus. Mas quando vier a luta, quando vier a afronta, louvado seja Deus, do inimigo, nós vamos estar pronto, preparado para a peleja, para a guerra, porque nós cremos e nós confiamos no Senhor e sabemos que Ele está conosco. Mas muitas vezes nós tememos porque nós somos seres humanos. E aí quando vem a luta, se nós não estivermos ali preparados para a peleja, se nós não estivermos ali, louvado seja Deus, buscando ao Senhor, nos consagrando, buscando em oração, em jejum, buscando a face do Senhor, muitas vezes nós vamos ter medo, muitas vezes vamos até nos abater,
desistir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa semana eu estava lembrando, louvado seja Deus, de um acontecimento que Deus, a gente aceita Jesus e você não tem muito assim no começo noção do trabalhar de Deus. E depois Deus ele vai trabalhando na nossa vida. Ele vai nos abençoando, Ele vai nos dando experiência com Ele. Você vai aprendendo com Deus. Deus vai cuidando, Deus vai dando livramento. Deus vai te dando sabedoria, entendimento. E você vai ali diante do Senhor, crescendo em graça. Mas a graça de Deus que está conosco, não nossa, porque nós não temos nada. Mas o Senhor ele vai nos dando da graça dele. O Senhor ele vai ali curando as feridas, vai ali curando o mal. Louvado seja Deus. E eu lembrei que um tempo atrás, muito tempo atrás, quando eu ainda era criança, eu ouvi uma palavra assim: você não tem ninguém. Seus pais te abandonou. Você é sozinha. E você não tem ninguém para fazer nada por você. Só que naquela época, eu não sabia responder a pessoa. Só que hoje eu sei, hoje eu e você, cada um de nós estamos aqui sentados, nós sabemos que nós temos um Deus lá no céu que cuida de nós. E eu estava pensando, nossa, eu não tinha, mas eu tinha Deus, eu tinha o melhor, E Deus, ele cuidou de mim. Porque diante de todas as lutas, de todas as tribulações, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis. Quando eu era ainda adolescente, assim, eu passei por um momento, uma tribulação, assim, vamos dizer, eu não era da igreja ainda. Mas eu saí de casa um dia e falei assim, eu não quero mais viver. Hoje eu vou morrer. Não sei quantos anos eu tinha, mas eu devia ter uns 15, 16 anos, por aí. Eu falei, hoje eu vou morrer, porque eu não quero mais viver. E aí eu saí de casa com a decisão que eu ia morrer. E os irmãos, eles entendem que quando você sai de casa, pelo mundo afora, com a decisão de se morrer, o que você pensa no seu pensamento é um desejo de suicídio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é o que tem muitas vezes afrontado, hoje. Muitas vezes pessoas, quantas e quantas no dia de hoje não tirou suas próprias vidas, que deixou, louvado seja Deus. E aí, mas a gente parar para pensar que existe um Deus do céu, que Ele cuida da gente, que Ele faz tudo por nós, louvado seja Deus. E que aquele momento ali é um momento ao qual nós fraquejamos e o inimigo, ele vem com as suas ciladas, com as suas, tentando te derrubar, tentando tirar você da presença, tentando tirar você, louvado seja Deus. E ali, eu fiquei com esse pensamento e eu falei, hoje eu não volto mais para casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus, ele já estava cuidando de mim. Assim como Ele estava cuidando de cada um de vocês que está aqui nessa noite. Assim como Ele cuida. Louvado seja Deus. Assim como Ele cuida do nosso, porque o Senhor ele já tem um plano na vida da nossa vida. O Senhor ele já nos levantou, Ele já levantou a mim, já levantou a você nessa noite. Ele já tem algo maravilhoso para a sua vida. Louvado seja Deus. Ele já tem algo planejado, tudo certinho. Louvado seja o nome do Senhor. Só que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Porque quando ali, louvado seja Deus, Davi ele foi ungido, não foi assim que ele foi ungido, que ele já foi para o trono. Louvado seja Deus. Então muitas vezes Deus fala hoje com você assim, olha, o Senhor te escolheu para tal obra, mas muitas vezes não vai ser hoje que vai acontecer. Tem um tempo de Deus na nossa vida, na minha e na sua vida. Então fica, louvado seja Deus, fica na brecha, vai buscando ao Senhor. Se o Senhor falou, vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se o Senhor falou, espera tão somente no Senhor. Louvado seja Deus, porque o que Ele falou há de se cumprir na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que a peleja é grande, eu sei que os dias estão trabalhosos, mas o Senhor ele tem algo melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O hino ele não gosta que vai ser só vitória. Sabe quando vai ser só vitória? Quando nós estivermos lá na glória. Porque aqui na terra vai ter vitória, vitória. Luta, peleja, vitória. Louvado seja Deus. Mas vai chegar um dia que nós vamos dizer assim, agora é só vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas vamos ficar firmes. Louvado seja Deus. Vamos ficar firmes. Vamos obedecer a voz do Senhor. Assim como Samuel
Mesmo ficando com medo de Saul, ele obedeceu. Louvado seja o nome do Senhor, a voz de Deus. Ele foi lá fazer o mandado de Deus, porque ele sabia que o que Deus estava falando ia acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele fez como qualquer um de nós faríamos. Olhou a aparência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor, ele tem te escolhido, louvado seja Deus, por um teu íntimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por o que está dentro de você. Porque muitas vezes, irmãos, nós passamos, né, por alguém, por uma pessoa, e nós olhamos ali, né, e nós julgamos segundo a aparência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós não sabemos, louvado seja Deus, o que está se passando na vida de uma pessoa. Eu vou contar algo bem rápido aqui. Quando eu estava grávida da Lívia, eu passei por uma situação, não sei se eu já falei aqui na igreja, mas foi uma situação bem complicada de falta de alimento. Nós passamos em casa, eu e meu esposo, por um período assim bem curto, mas foi um período assim que foi apertado. E aí, irmãos, eu ia para a igreja todos os dias nessa época. Chegava às 7 horas na igreja, orava e ficava por ali. E muitas vezes eu não levantava da oração. Eu não levantava por causa da luta, da peleja, eu ficava ali de joelho orando, mas muitas vezes eu nem orava, eu só chorava. Porque era uma situação bem difícil, né? Bem difícil mesmo. E ali estava tendo uma campanha de alimento na igreja. E a campanha que estava tendo na igreja era uma campanha assim: primeiro ia arrecadar todos os alimentos durante 7 dias de campanha. Quando terminasse os 7 dias, aí ia fazer as cestas e distribuir para as pessoas. E aí eu nunca levava nada para essa campanha. Eu sempre ia com as minhas mãos vazias. Eu não levava nada porque eu não tinha nada para levar. E eu lembro que aqueles alimentos ficavam ali muitas vezes. Eu estava com fome e eu tinha vontade de comer aqueles alimentos crus, sem comer, sem cozinhar. Porque eu estava grávida e estava sem me alimentar e eu ficava com muita fome. E aí, aqueles alimentos ali juntavam, e eu desejava levar aqueles alimentos para casa, muitas vezes. E aí, quando foi um belo dia, eu estava lá sentada no meu canto, né? Tinha orado, e Deus, uma pessoa ali da igreja, falou bem assim, dessa maneira: tem uma pessoa aqui que ela está fazendo a campanha, mas ela não está fazendo a campanha conforme é para fazer, porque ela não está fazendo nada. E aí, essa irmã, ela mandou uma pessoa levantar a mão, porque ela falou assim, que Deus não se agradava disso. E aí, irmãos, eu fiquei ali, eu falei assim: eu não vou levantar a mão. E aí ela me apontou. Isso foi bem no comecinho, assim, quando começou a dar as oportunidades. Tinha gente na igreja, mas não estava cheia, porque muita gente só chegava depois da oração. E aí ela mandou vir na frente. E eu fui na frente. Mas Deus, ele sabia que não era verdade. E aí ela orou por mim. Eu voltei, sentei no meu lugar. E aí foi correndo o culto. O culto foi acontecendo. E aí chegou a vez do pregador pregar. O pregador, ele não estava no momento que a irmã falou isso. E aí o pregador pregou. E ele falou assim: tem uma irmã aqui. E aí ele me chamou. Essa irmã que está sentada. Que Deus, ele está contemplando a sua casa. Que Deus está contemplando a sua necessidade. E aí ele revelou na minha situação o que eu estava passando. E aí eu fui embora para minha casa feliz, porque Deus falou comigo. Aleluia! Mas depois que passou uns dias desse acontecido, Deus usou outra pessoa na igreja para falar o porquê tinha acontecido isso. Né? Uma pessoa que morava no nosso quintal. Para você ver, irmãos, como a gente está. Nessa época eu buscava mais, orava mais, a gente orava mais. Para você ver como que muitas vezes nós temos que estar buscando e revestido. Porque Deus revelou uns dias mais para frente desse acontecimento que uma pessoa que tinha no nosso quintal,
ela era uma macumbeira e ela tinha pegado o lixo alimento do meu lixo. E olha, a coisa mais difícil nessa época era jogar alguma coisa fora. Não sei como ela achou, porque não, assim, antes tinha, né, dela fazer isso. Mas eu não tenho costume de jogar comida fora. Quem me ensinou foi o pastor daí, não jogar comida fora. E era só eu e ele na época, eu não tinha costume de jogar comida fora. Mas foi revelado que ela achou o resto de comida no meu lixo e ela fez um trabalho de macumba porque ela queria que eu e meu marido passassem fome mais no viaduto. Meu Deus, é forte. Para você ver como existe maldade no coração das pessoas. Só, irmãos, que aí depois que Deus revelou isso na igreja, aí Deus entrou com providência nas nossas vidas. Aleluia! Graças a Deus. Nós fomos no supermercado com pouco dinheiro, mas enchemos um carrinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, muitas vezes, Deus, né, a irmã via eu ir para a igreja ali e ela achava, não sei se por aparência ou por qual motivo que ela achava, que eu tinha as coisas que eu não levava porque eu não queria. Né? E muitas vezes, só quem sabe o íntimo, só quem sabe o que cada um passa aqui, o que cada um tem passado, é só Deus. Se Deus te revelou algo sobre a vida de alguém, se Deus te revelou, você pode ir lá falar com a pessoa, chamar a pessoa, orar por a pessoa, porque Deus está te revelando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas não, né? Não vem julgar pela aparência. Não venha fazer algo que seja do seu coração, que você acha, do achismo seu. Que você acha, né? Eu acho, não faça nada. Faça só o que o Senhor mandar. E assim você vai ser bem sucedido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se o Senhor mandar você fazer, Ele se responsabiliza. Porque Deus mandou Samuel fazer e ele se responsabilizou por o que ele mandou ele fazer. Glória a Deus! Então, se o Senhor mandar, faça. Obedeça a voz do Senhor. Porque através da tua vida, Deus vai abençoar outras vidas. Glória seja o nome do Senhor. Porque todos nós que estamos aqui nessa noite já estamos abençoados. Nós estamos nas mãos do Senhor. Nós estamos crendo no agir do Senhor. Porque cada um que veio aqui nessa noite veio porque crê no agir de Deus. Foca no que na sua vida. Se está mal, se está doce, se como que esteja. Se você veio aqui hoje porque você crê no agir de Deus. E Deus ele age. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus ele age na minha e na sua vida, não importa. Não importa qual seja o problema, a situação, a dificuldade. Louvado seja Deus, porque Deus ele é fiel. Ele zela pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele zela por aquilo que ele fala na palavra dele. Se você for fiel, se você buscar a face do Senhor, em todo o seu coração, ele contempla, ele vê, ele cuida, ele age. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas vezes Deus já não fez na minha vida e na tua vida? Louvado seja Deus. Quando você achava que não tinha mais jeito, não tinha solução, né, que estava acabado, Deus foi aí agir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se você ainda está na peleja, pode crer que a vitória vai vir. Aleluia! O tempo de Deus, louvado seja Deus. Deus ele só quer você mais próximo dele, né? Deus ele só quer que você chegue mais pertinho dele, busque mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu escuto aquele hino de Samuel Mariano que fala, né? Quanto tempo faz que você já não dobra mais o joelho, que não tem mais aqueles 5 minutinhos, né? Com Deus. Louvado seja Deus, né? Vamos cada um de nós analisar nessa noite, né? O que cada um de nós precisa diante de Deus, né? Se aproximar mais de Deus, buscar mais a face de Deus. Eu sei que é difícil, é tantos atrativos que nos oferecem, né? E hoje em dia parece que é mais. Então, muitas vezes nos afasta de meditar na palavra, muitas vezes nos afasta de fazer uma oração mais prolongada, muitas vezes nos afasta de fazer um jejum, de aí, né? Quebrar nossa carne, porque é para isso que o jejum serve, né? Para nos aproximar mais de Deus, para nos fortalecer o nosso espírito, louvado seja Deus como Senhor, e nos fazer nos afastar das coisas carnais, das coisas mais que nos afastam da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é isso, igreja. É isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que o Senhor quer de nós, né? Que nós obedecemos a voz dele, que nós fazemos tão somente
somente aquilo que Ele nos mandar. Louvado seja o nome do Senhor. Tão somente aquilo que Ele nos oferecer. Bendito seja Deus. Temos que fazer o ide do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei, irmãos, que é complicado, né? Que é difícil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito complicado, irmãos. As coisas, ela vem, a luta vem e as pedras vêm. Eu não vou dizer que se você fizer uma campanha de jejum, de oração, que a sua luta vai acabar. Mas a vitória, ela vai vir. Posso dizer. A vitória, ela vai vir. Porque todas as vezes que nos dispomos a buscar Deus, a nos entregar para Ele, a colocar o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa situação diante dele, Ele vai agir. E você vai ver o agir de Deus. Você vai ver, louvado seja Deus, que Deus, Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, assim, nessa noite, eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus nos abençoe a igreja. Que Deus possa nos dar um coração reto diante do Senhor, e que nós possamos fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.